Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Papo de Residência. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou um dos fundadores do Papo de Residência e hoje estou aqui para falar sobre um tema que vocês me perguntam bastante, né? Uma especialidade que tem levantado os olhos da galera, muita gente quer entender, quer conhecer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a especialização e a residência em medicina esportiva, né? O que é que o médico do esporte faz, como é o mercado de trabalho, todas as dúvidas e curiosidades que vocês possam ter, hoje a gente vai tentar esclarecer. E eu trouxe um convidado especial de São Paulo para falar um pouquinho sobre essa especialidade. Fica aí após a vinheta. Valeu! E hoje, para falar aqui com a gente trouxe o Dr. Guilherme Mouri, médico formado pela Faculdade Pernambucana de Saúde, né, a faculdade do IMIP, e atualmente é R3 do Serviço de Medicina Esportiva da Universidade Federal de São Paulo, né, a Escola Paulista de Medicina. Hoje vamos acompanhar um pouquinho aí da jornada dele, desde a graduação até a especialização. Gui, obrigado aí por ter aceitado o convite e a viagem foi longa, né? Bom, obrigado aí, Piola. Ele falou que me trouxe pra cá, mas não pagou minha passagem, hein? Então da próxima vez acho que eu vou... você quebra a firma. Não, brincadeira aí, mas mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É muito legal ter esse espaço aberto aqui para falar sobre a minha residência, né? A medicina esportiva, que é uma residência que vem crescendo muito, como você falou, mas talvez não seja aquilo que a maioria das pessoas que vai assistir esse podcast pensa o que é, né? Então hoje a gente vai desmistificar um pouco aqui, falar um pouco da minha rotina também, como a gente combinou, e, enfim, tentar fazer com que o pessoal consiga entender um pouco mais e vir pro lado da medicina esportiva que cresce a cada dia. Massa. Conta aí um pouquinho então da tua história, quem é você, da tua formação, da tua graduação, como é que foi essa escolha da medicina esportiva, se você tinha uma outra ideia no começo, sempre quis fazer medicina, conta um pouco aí de quem você é. Então, eu sempre gostei de esporte, né? Futebol, tênis, natação, tentei um judô também quando era pequeno, mas não deu certo. Então o esporte sempre teve muito presente na minha vida. Mas pensar em medicina esportiva, principalmente quando eu estava nessa época de residência, aqui uns 3 anos atrás, era uma coisa um pouco distante. No meu dia a dia, aqui em Recife tinha poucos exemplos, mas o que eu via no meu dia a dia era o seguinte: eu gostava muito de estudar endocrinologia, cardiologia, mas eu via que os pacientes do dia a dia, o que eu ia tocar de serviço mesmo, eram pacientes mais comórbidos, com pior adesão ao tratamento, e eu sempre via a importância da mudança do estilo de vida no tratamento dessas comorbidades. Então, da pressão alta, da hiperglicemia, da resistência insulínica, e isso não era o que a gente encontrava no dia a dia. Então, o primeiro contato que eu tive com medicina esportiva foi através de um professor lá da FPS, acho que ele não está mais lá, mas Luiz Fittipaldi, que fez... Acho que eu não cheguei a conhecer ele na minha turma. Não, acho que não. Ele era do que? Se eu não me engano, quinto período. Entendi. Não era tutoria, era tutor. Massa. E ele é médico do esporte, ele fez medicina esportiva no IANSP e ele promovia, quando tutor, como atividade extracurricular, algumas reuniões científicas nas quais ele abordava as questões da medicina esportiva. Isso então, era numa liga ou da faculdade? Não, nada. Completamente extracurricular. Ele mandava WhatsApp para quem tinha interesse e aí apresentava uma aula. E aí, por ter sido médico do Santos, ele tinha muita experiência disso. Então, eu vi aquilo lá e pude entender um pouco mais a respeito da medicina esportiva. E só pra fazer você sempre foi marombeiro, quis fazer medicina esportiva. Tem isso também. A musculação sempre fez parte da minha vida há algum bom tempo, agora eu tô mais... Da minha também. Tô brincando. Agora eu tô mais tranquilo, mas só uma correção que eu não queria cometer em delicadeza no começo, mas o nome não é medicina esportiva. É medicina do exercício e do esporte. E aí que a gente vai entender realmente o que faz parte da residência e da especialização. Massa, legal. E aí, então você... Posso fazer um papel de apresentador agora? Pode. Você conhece a diferença entre medicina do esporte e do exercício? Não. Talvez você imagine pelo nome, né? Mas assim, acho que do exercício... Eu acho que o esporte é como se fosse... Assim, meu pensamento de leigo, né? Eu pensaria que o esporte, sei lá, se fosse algo mais organizado, mais performance, tá ligado? E exercício... não sei não. Conta aí, talvez você... começou bem, mas medicina do exercício
é a ciência que estuda como o exercício físico em si, ou seja, além da atividade física, né, que tem essa diferença quando é uma atividade controlada, com objetivo, com periodicidade, para atingir um objetivo, a capacidade que o exercício tem em controlar ou prevenir algumas doenças que são as principais doenças que acometem hoje a população mundial, né? Então, diabetes, pressão alta, questões de saúde mental também, que a gente vê cada dia mais a maior importância do esporte em tratar e controlar essas condições. E por outro lado, a medicina do esporte é quando a gente está mais em contato com aquele atleta de alto rendimento, que o principal objetivo dele em ir em uma consulta com um médico do esporte ou ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que é o que se baseia também a medicina esportiva, não só o papel do médico em si, é de ter um melhor desempenho naquilo que ele se propõe a fazer. Legal. Então, inicialmente, tem essa distinção aí entre a medicina do exercício e do esporte, e na nossa residência, ou no serviço de medicina do exercício e do esporte, ou na Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, é isso que a gente vê. Mirou ali na cardiologia, pensou um pouquinho na endócrino e acabou decidindo por medicina esportiva. Mas quando foi assim um momento que você olhou e falou, não, eu quero fazer medicina esportiva, quero ir para São Paulo, né? Porque deve ter sido automático, já que aqui em Recife, a gente é de Recife, não tem serviço de medicina esportiva, né? E aí, quando é que foi que você realmente tomou coragem e falou, não, é para lá que eu vou, é isso que eu quero? Que fase, assim? Vou te contar um exemplo do tamanho da minha indecisão e tu vai entender. Eu me inscrevi no Enare em Clínica Médica. Caralho, bicho. Só que eu não fiz a prova. Porra. Então, acho que mais ou menos nesse meio tempo... Ainda pensava em ir ali pra endócrino, né? Pra cardio. Talvez fosse uma insegurança de pensar como seria morar fora, mas eu tive uma certa facilidade porque alguns amigos meus, 4 amigos meus de infância, eu e mais 3 no caso, fizemos provas ao mesmo tempo e todos moram em São Paulo atualmente. Nossa, além disso, eu sempre tive né? família lá, então eu tinha uma rede de apoio bem importante. Mas assim, quando foi essa decisão, foi no meio das provas aí, que eu fui bem na primeira fase, parti pra segunda fase nas provas que eu fui, na segunda fase também fui bem, então pensei, é isso mesmo que eu quero, tá na hora de eu tomar essa decisão e bola pra frente. E aí deu certo. Legal. E assim, falou que é a medicina esportiva, né? Como foi essa decisão? Na prática, o que é que o médico do esporte ele faz, assim? Qual é a rotina de um ambulatório? Onde é que ele trabalha? Qual é o contexto profissional desse profissional? Assim? Então, nesse contexto, é importante a gente entender qual foi a demanda para existir um médico do esporte, né? Porque, sei lá, há trocentos anos havia infarto, então houve a necessidade de criar o cardiologista. Mas a medicina do esporte, isso... Existe esporte a humanidade toda e ninguém tinha criado antes. E ninguém tinha criado antes. Um exemplo que a gente tem, que é quando a gente está no começo da residência, os professores mais experientes falam pra gente, é que houve aquele episódio da morte súbita no Morumbi, do atleta Serginho do São Caetano. Você talvez não se lembre disso, você devia ter uns 2 ou 3 anos de idade. Foi quando? Foi em 2007. Porra, 2007 eu era velho já, meu irmão. Tá me tirando. Não, brincadeira. Mas aí, diante disso, viu-se que o médico... Mas obviamente, antes disso, já havia médico nos clubes que faziam basicamente tratar lesões ortopédicas. E diante disso, notou-se que havia uma importância além do que apenas tratar lesões ortopédicas. Como, por exemplo, uma das grandes atribuições do médico do esporte é entender a síndrome do coração do atleta. Porque o coração do atleta é diferente de um coração de uma pessoa que não pratica exercício em alta intensidade por um determinado volume de tempo, digamos assim. Ele sofre alterações que são benignas, mas que para um cardiologista leigo pode identificar isso como uma normalidade e dizer, não, seu coração está crescido, digamos assim, que é uma das coisas que pode acontecer e é o que o pessoal leigo vê na prática. E afastar esse atleta disso, quando na verdade isso é só uma alteração esperada, que decorre de maneira completamente esperada diante de um exercício físico intenso e por um tempo prolongado, digamos assim. Então, acho que foi aí que criou-se, pelo menos no Brasil, que foi se entender um pouco mais da medicina esportiva, para além daquelas questões ortopédicas que, por exemplo, no futebol são ainda, com certeza, a principal demanda, mas que, ao longo do tempo, foi-se visto que havia outras necessidades também. Como, por exemplo, existem condições típicas do atleta, como a concussão.
quando o atleta sofre um trauma crânioencefálico leve, ele fica bem. Mas existem alterações ali na própria homeostase do tecido cerebral dele que aumentam o risco dele desenvolver um outro trauma nos próximos minutos e a longo prazo, à medida que isso vai se repetindo, dele desenvolver uma encefalopatia, como é conhecida a demência do pugilista, ou também conhecida como do boxeador, e no futebol americano isso acontece frequentemente também. Legal. Então, assim... Diante desses contextos aí que entenderam a necessidade de ter um profissional específico ali para a prática de esporte. Exatamente. Né? E é difícil definir em poucas palavras o que faz o médico do esporte, porque ele basicamente faz tudo que um clínico faz, só que sempre com o olhar da medicina do exercício. Então, como o exercício pode melhorar aquelas condições ou prevenir o surgimento de outras complicações, por exemplo. Tá. E então como é um clínico fazer com especializado em prática de exercício físico, esporte Só que isso é uma parte ainda. Entendi. Não é tudo. Porque, por exemplo, na nossa prática, principalmente lá na Unifesp, onde... Curiosidade, assim, minha, em off, né? Vai. Uma coisa que eu pensei antes pra perguntar assim. Tem, tipo assim, o cara faz assumir em um esporte específico. Existe isso ou não? Então... Não, né? Sim e não. Não tem, tipo assim, tem um médico de fellow... esporte que tipo, atua só nesse esporte, ou só com esse tipo de atleta. Por exemplo, diante da demanda crescente de atletas de endurance, principalmente lá em São Paulo, que tá uma febre maior ainda aqui de Recife, de triatlon, de natação, de bike, de corrida, obviamente, tem médico que só trata disso. Não porque ele fez uma especialização num clube ou numa faculdade específica disso, mas porque ele criou essa demanda, isso, né? Ele gosta de estudar isso, os pacientes dele trazem isso pra ele e ele só cuida disso. Ou como, por exemplo, como eu falei da concussão. Hoje em dia, em vários esportes, a gente vem reconhecendo cada vez mais que um trauma, mesmo que ele não seja grande o suficiente para que seja necessário afastamento do atleta, ou que haja um maior risco de algumas condições psicológicas, como eu falei anteriormente, mas que isso aumenta o tempo de reação. Então, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 ou um jogador de e-sport, que são aqueles esportes online que necessitam de uma rápida velocidade de reação, eles sofrem disso também, entendeu? Então, tem médico do esporte especialista em tentar aumentar a velocidade de reação de um atleta. Arretado. Então, cada vez mais vai se nichando nisso, mas não que exista uma especialização formal para isso. Legal. Isso é o futuro, velho. Você vai ver. Talvez isso é o futuro. E assim, pensando aí nesse contexto mais de fazer prova de residência, ir para São Paulo, quais foram os serviços que você visava quando foi prestar prova? Eu sei que você foi aprovado no IANSP também, né? Eu lembro que a gente conversou na época. Mas quais foram os serviços ali? Quais são os serviços que você vê à frente, assim, na vanguarda dessa especialidade? Você prestaria a prova se você fosse prestar a prova esse ano? Eu sou um pouco clubista, então vocês têm que levar isso em consideração também. Mas pensando cronologicamente, se eu não me engano, em 2007, a USP, a Unifesp e a UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, foram as três que tiveram a medicina esportiva inicialmente, tá? Algum tempo depois, não tenho certeza quando, o IANSP, mais um pouco recentemente, a Santa Casa. A Santa Casa também. A Santa Casa de São Paulo também. Ano passado... Eu sei que o IANSP fez um centro de integralidade lá que o pessoal da medicina esportiva usa, que tem academia, eu só passei na frente, achei legal a estrutura a estrutura do IANSP é muito boa. E mais recentemente, ano passado, a Universidade Federal do Ceará, e esse ano as inscrições estão abertas aí, então, para quem quiser, no Enari, no Rio de Janeiro. O FRJ? Eu não tenho certeza, eu tenho a impressão que é o FRJ, mas acho que depois a gente pode ver direitinho aí e confirmar. Confirma a informação. Beleza? Então hoje quais que você prestou e hoje quais você vê assim que vale a pena a pessoa? Quando eu fui prestar prova, além das 4 de São Paulo que eu citei, tinha a UX, só que eu não queria morar em Caxias do Sul, não tinha essa vontade, então eu fiz as 4. Tá. Fiz a Santa Casa, o IANSP, a USP e a Unifesp. Fui pra segunda fase em todas. Na minha segunda fase da USP, foi a maior confusão do mundo, porque... Foi aquela que anularam. Foi aquela, eu fiquei 7 horas na prova. Eu fui fazer essa prova na íntegra, eu fiz 100. Cadê as outras 20 questões? Não eram 20 questões abertas, né? Aí anularam. Aí cancelaram a segunda fase, não teve segunda fase. Não foi vazar essa Deixa eu te explicar o que aconteceu. A gente tava lá, era uma prova multimídia, então... Como uma prova multimídia qualquer, só que você não tinha o seu papel e a sua caneta. Cada candidato fazia no computador. Tô ligado, a Unifesp foi assim também. Foi, só que tem um problema nisso na USP, porque à medida que você fazia as questões,
A questão seguinte poderia conter alguma informação que lhe ajudaria a responder a questão anterior, entendeu? Então você respondia a primeira questão, você não podia voltar mais. Você passava a segunda e assim sucessivamente. Entendi. Só que aí quem tava fazendo a prova antes de mim, eu acho que a minha turma era a última, não sei, mas eu tinha que chegar de 7 horas da manhã, então desde 7 da manhã eu tava lá... O pessoal já foi... Confinado, parecia o BBB. Uhum. Quem tava fazendo prova, teve uma hora que deu um blackout, teve algum problema e reiniciou a prova. Aí Então, sei lá, um cara que já tava na 16ª questão, voltou pra primeira, e nas questões posteriores tinham dicas, digamos assim, para as questões anteriores, entendeu? Entendi. Então, diante disso, foi uma confusão. Eu acho que eu fui entrar na prova, era 2 da tarde, desde 7 da manhã esperando. Caralho. E aí, no fim das contas, foi anulado, aí eu não passei na USP. Ficou só a nota da primeira fase e a entrevista. Né, isso acontecer. Mas foi uma confusão grande. Mas aí tudo bem. Deu certo no final. No IANSP também a segunda fase era multimídia, só que era no mesmo dia da primeira fase. Então todo mundo fazia a segunda fase, só que eles só corrigiriam a prova de quem tivesse passado na primeira fase. Nossa. E na Unifesp também. Então eu fui aprovado no IANSP, na Santa Casa também não fui aprovado, e depois fui remanejado na Unifesp. Legal. E aí não me arrependo de ter escolhido a Unifesp de maneira alguma. Reconheço que o IANSP, que eu tenho mais contato também, tem alguns colegas de lá, é uma instituição legal. A USP também. Vai todo mundo pro Fragatas, né? Desde quinta-feira. Vai, não, da Unifesp também. Então, pô, o Fragatas é no meio do caminho. Fragatas é no meio do caminho ali. Pra quem não conhece, o Fragatas é um barzinho de esquina. Fragas. Quem for lá pro São Paulo pode mandar um alô. Caio Galego é o nome dele. Meu brother. Boa. Mas é isso aí. Mas aí, assim, resumindo. E assim, existe diferença entre os serviços que você vê? Não, esse serviço aqui tem um ponto forte, aqui esse aqui tem um ponto mais forte em relação a isso. Na prática, assim, da medicina esportiva, em relação a estágios ou carga horária, o que é que você escuta, assim, do pessoal que faz? Então, pelas próprias características do serviço do Hospital do Servidor, vou começar pelo IANSP, eles atendem mais, fazem mais a parte da medicina do exercício. Legal. Então, menos atletas, mais pessoas comórbidas, obesas, idosos, e eventualmente alguns atletas passam por lá também. Então, talvez para quem queira seguir por essa área, isso seja uma vantagem, mas pensando na medicina esportiva mesmo, isso possa ser uma desvantagem. Nossa. Apesar de que eles rodam em outros serviços externos também, onde eles têm uma boa vivência com o pessoal atleta, tá bom? A USP também sofre um pouco disso, mas acho que ainda tem uma maior quantidade de atletas inseridos lá, certo? Para quem gosta de alta performance, talvez seja mais vantajoso, então, né? Talvez sim. Acho que talvez seja um equivalente, mas posso ter isso também, porque uma parte muito boa da USP é que eles têm um centro de cardiologia muito bom. Então eles saem com a vivência de teste cardiopulmonar muito boa, no INCOL também e tal. Mas eu sou clubista total. Pra mim, a Unifesp, a Escola Paulista, é muito boa. A gente tem uma chefia lá, principalmente na parte da ortopedia, que é extremamente... É muito interligado, né? O serviço de vocês, tipo, a ortopedia, tem até gineco-endócrino lá, é todo mundo ali no mesmo... Não é? Então, acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente de como é a residência em si, quais são as áreas que aborda e como é o dia a dia. Puxa, como é que é o modelo da residência lá, os rodízios que vocês têm na escola, como é que é? Então, beleza. Só pra fechar esse raciocínio anterior mesmo, porque a parte da ortopedia na Unifesp é muito forte. Então, a gente sai com a vivência de exame físico ortopédico, de diagnóstico clínico, diagnóstico de imagem. A gente tem muita vivência com ressonância, muita vivência com ultrassom. Assim, forte, né? Como se fosse basicamente isso. A gente só não opera. Inclusive, a gente infiltra muito. Massa, legal. Faz infiltração articular, infiltração peritendínea, que é uma demanda crescente também nesses atletas que são basicamente atletas de alto rendimento, mas são esportistas, né? O cara tem que estar treinando. Os caras que não vivem disso, mas que treinam corrida 3 vezes por semana, faz um longão de 30 km no fim de semana. Então, eles trazem uma sobrecarga articular e tendínea muito importante. E isso muitas vezes associado a uma reabilitação de qualidade, que também está inserida no nosso serviço, no CET, que é o prédio lá, que é o Centro Esportivo, o Centro de Ensino em Traumatologia do Esporte. Também tem uma residência de fisioterapia esportiva. Então, a gente tem essa vivência direta com o pessoal da fisioterapia, tem reuniões clínicas em conjunto, e além de toda a parte clínica, né? Como você bem comentou, segunda-feira a gente tem ambulatório de performance pela manhã e de endocrinologia do esporte à tarde. Terça-feira a gente tem ambulatório de geriatria do esporte à tarde. Então, vocês vão achar que é mentira. Mas isso varia com o rodízio, né? Então, essa é a rotina do 7. Tá.
em alguns rodízios a gente tá no set, ou então a gente pode estar em alguns rodízios externos, entendeu? No R1, só para o pessoal entender, como Tá. é que são os rodízios do R1, assim? Tá, o R1 é dividido, digamos assim, talvez 6 meses no set, isso intercalando com 6 meses fora. Externo, né? Então a gente roda na parte da endócrino do Hospital São Paulo, na cardiologia do Hospital São Paulo, na pneumo do Hospital São Paulo, tem rodízio de emergência também, então tem PS de clínica médica, PS de cardiologia, PS de ortopedia. Acho que não tô faltando nenhum. E PS cirurgia também. Massa. Porque a gente Que tem reabriu, tanta né? essa visão Afinal, de eu sei que trauma. o PS lá reabriu esse ano, não foi? Tá. Fizeram a reforma lá, né? Tá, mais ou menos, tá indo. Ainda tá... Mas aí a gente usa R1s, quando eu tava lá, tava começando a reforma, eu pude ter uma certa vivência. Foi, eu fui fazer a segunda fase lá, eles levaram até a gente pra conhecer, se quisesse, tá ligado? Eles fizeram um tour lá no... Mas agora os R1s estão rodando em outros serviços externos. Nossa. Enquanto o PS não tá 100% aberto. Legal. E aí no set você tá falando, ambulatório de Então vamos lá, no set, segunda-feira, tem performance, que é onde a gente trata atletas de alto rendimento, certo? Então, sei lá, a gente tá vendo as Olimpíadas agora, então a gente tinha alguns conhecidos nossos lá, principalmente no tênis de mesa, na ginástica tem um pessoal que passa lá também. E a gente basicamente vê a rotina daquele atleta, o que ele pode melhorar. Hidratação, sono, suplementação, volume de treino, se tem alguma queixa ortopédica também. Isso aqui para tentar resumir o máximo, né? Então, à tarde, a gente tem um ambulatório de endocrinologia do esporte, que além daquilo que a gente conversou sobre a medicina do exercício, como pode servir como um suporte, um tratamento adicional às comorbidades, uma questão que vem crescendo cada vez mais é o uso abusivo de esteroides anabolizantes. Total. Então, a gente tem esse ambulatório de endocrinologia do Vocês esporte. devem pegar muita gente aí traumatizada que vem de profissional que não sabe prescrever ou prescreve errado e vocês têm que ir, peraí, vamos ajeitar o cara aqui. Na verdade, prescrever errado é assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas... Absurdos foram cometidos aí. Né? Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que hoje em dia, pelo entendimento do CFM e das mais variadas sociedades, a própria Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, a Sociedade de Endocrinologia, a ABESO, a Sociedade de Ginecologia, todas elas reconhecem o uso de esteroides anabolizantes para performance como irregular. Então, se o seu médico tá ali passando não tem prescrição certa, né? Então, eu não vou entrar no método, mas, assim, se é certo ou se é errado ou não, você pegou mas no ambiente acadêmico, a gente vê isso dessa forma, entendeu? Perfeito. Eu tô dizendo assim, concordo, mas você recebe a pessoa já com as sequelas do uso, né? E você tem que, não, peraí, vamos arrumar aqui a casa, entendeu? E muitas vezes a gente tem que começar com a dose de hormônio para que o paciente não sofra abruptamente com os sintomas de abstinência, digamos assim, enquanto a gente vai fazendo outras coisas e tentando corrigir o que foi feito. Legal. Isso deve ser um ambulatório interessante. É bem legal, a discussão é bem rica. Aí, seguindo um pouco mais, na terça-feira a gente tem um ambulatório de geriatria, que eu ia comentando anteriormente, vocês podem até achar que eu tô mentindo, mas tem senhores lá de 90 anos que correm 100 metros em, sei lá, 15 segundos, então são uns caras muito fortes. Tem competição disso nos clubes dos idosos lá. Até cheio de clube esportivo em São Paulo, né? De bairro, assim, né? Muito. Então a gente tem essa demanda, é super legal também, porque a gente consegue tratar também clinicamente algumas condições que sem o exercício não seriam resolvidas, entendeu? Então, osteoporose, a gente vê a grande influência que o exercício resistido traz na melhora do quadro, as síndromes geriátricas também, a depressão, que está muito relacionada ao idoso, tudo isso. Aí, quarta-feira, a gente tem um ambulatório de medicina esportiva geral, que é o melhor, porque o da performance é mais voltada para a performance em si. E, assim, isso tudo que eu falei, a gente vai ver mais... Como posso dizer... É mais o extremo, detalhadamente, né? Mais detalhadamente essas questões. Enquanto no ambulatório de medicina esportiva geral, a gente vê muito isso também, mas também vê outras condições. Então, sei lá, se é um cara que está começando agora, e ele iria para o ambulatório de medicina esportiva geral, e à medida que a gente esgotasse ali inicialmente o que a gente poderia fazer para ele como medida. Esse cara já tá merecendo ir para alta performance. Esse cara já tá merecendo ir para promoção. É uma promoção. O cara convida ir para o ambulatório da segunda e o cara chega a sair gigante. Exatamente. Né? Ele vai conviver com os atletas lá. Massa. Aí na quinta-feira a gente de manhã agora tá só com o ambulatório da ortopedia, porque tinha um ambulatório de pediatria, mas por questões burocráticas ele precisou ir para sexta-tarde, e na sexta de manhã a gente tem da avaliação para participação,
que é aquilo que a gente vinha comentando sobre a síndrome do coração do atleta. Então, funciona como uma triagem também. Se um paciente externo quer ser encaminhado para o SET, para passar na medicina esportiva, ele passa na sexta, a gente faz alguns exames iniciais nele e depois pode encaminhar para algum outro ambulatório. E na sexta à tarde tem os ambulatórios de cardiologia do esporte, de pediatria do esporte e de medicina regenerativa, que é um ambulatório que foi criado esse ano novo, onde a gente vem desenvolvendo... E vocês se revezam entre esses nesse turno, né? E aí, a depender do seu rodízio do R1, R2 ou R3, você roda mais em um ou mais no outro. Legal. E a de segunda a sexta? E aí, segunda a sexta de manhã e de tarde. Teoricamente é 7 da manhã e 7 da noite, mas normalmente é 7 da manhã até umas 11, então um horário do almoço aí, e depois 1 até as 4 e meia, 5 horas. Legal. Então respeita as 60 horas semanais aí, né? Não respeita, com certeza. Legal. Quando eu era R1, só pra te esclarecer uma coisa também... Muda alguma coisa do R1 pro R2, assim, os rodízios? Muda os rodízios externos, principalmente. Tá. Os do R1 foram esses que eu te falei. No R2, a gente roda num hospital de cardiologia do Dante Pazanese, onde tem um serviço de cardiologia do esporte lá, que é muito bom. A gente também roda na reumatologia do Hospital São Paulo, onde a gente, digamos assim, é iniciado a prática de infiltrações, enquanto no R3 a gente já faz mais bastante. No R2... a gente roda no São Paulo também, né? Que é um rodízio muito bom. A gente roda na base do São Paulo, em Cotia. No Hospital São Paulo, Clube São Paulo. São Paulo Futebol Clube, onde... Triste. Tem muito craque lá, a gente vê esses caras metendo São gol Paulino aí. Doente, meu amigo. Ele ia querer estar aqui pra ouvir essa experiência aí. Não, mas é muito bom, porque a gente realmente tem contato com alto rendimento e tem que resolver na hora lá. Aí quanto tempo aí que vocês ficam lá? A gente fica um mês no São Paulo Futebol Clube. Legal. Acompanhando a delegação de futebol. Também fazem viagens, eu fui pra Santos, fui pra outra cidade do interior. Mas é só com a delegação de futebol ou a delegação esportiva é tudo? Basquete? Só futebol. Cotia é o centro da base de futebol de São Paulo. Ah, tá. Se vocês puderem pesquisar depois aí na internet, é um centro incrível. Tem, se eu não me engano, 8 campos de futebol, piscina aquecida, é um centro de reabilitação incrível. É bem legal lá. Legal. E aí o 7 é igual, 6 meses também no R2 e muda só os externos, não é isso? Talvez mude alguma coisinha, mas... O grosso é o isso. grosso é isso. Legal. Não acredito que seja isso. E você ia falar alguma coisa do R1, né? Quando eu te perguntei a diferença, né? Não, então, o R1 fica mais nesses serviços de clínica médica, entendeu? Aí no R2 a gente é apresentado mais a performance em rodízios externos. E no R3 a gente continua isso também. A gente passa no Clube Pinheiros, que é inclusive... Vôlei, né? Clube Pinheiros não. Clube Pinheiros é tudo. É. O Clube Pinheiros, se você for ver os atletas olímpicos que representaram o Brasil na Olimpíada, acho que 60% são do Clube Pinheiros. É mesmo. Então tudo você imaginar. Ginástica olímpica, natação, atletismo... Não sabia. Tudo mais aí. Aí vocês rodam um mês lá também. E a gente fica um mês lá também. Arretado. E do R3 para R2, muda o quê? A carga horária do R2 para R1 muda ou basicamente mantida? Então, como no R1 tem mais serviço de plantão, de emergência, aí respeita as 12 horas por dia, entendeu? Tá. E no R2 não tem mais isso. Uma coisa que eu ia te falar é que durante o Covid a gente realmente dava muito plantão. A gente não, né? O pessoal da residência, que eu não tava ainda na residência. E aí quando acabou isso, eles tiraram os plantões de fim de semana, que criou-se esse hábito durante o Covid, e para repor essas horas, digamos assim, eles ofereciam a gente uma pós-graduação pela própria Unifesp. Legal. Então era muito legal, porque a gente tinha exposição a muita aula teórica, 2 fins de semana por mês. Esse ano não tá tendo mais, mas acredito que ano que vem vai voltar isso aí, e até aberto para quem quiser fazer uma pós-graduação com o selo de qualidade da Unifesp, né? Tem isso à disposição também. Arretado, velho. E no R3, como é que tá indo lá? Cara, o R3 pra mim tá sendo até um pouco mais puxado, pra falar a verdade, porque eu tô em alguns... no meu dia a dia, eu tô fazendo basicamente
Já começa a atuar como médico do esporte, pessoal, lá no R3? Já começa a atender? Desde o R2. O médico do esporte, quando ele, no R1, já começa a ter essa noção, que é uma coisa que praticamente ninguém tem aí da medicina, então isso já cria uma demanda. Então, e com essa facilidade da consulta online, já isso começa já a ligar, acontece. né? Bicho, machuquei aqui, o que eu faço? Tô correndo, quero e ficar aí? forte, quero Qual o veneno emagrecer, que eu tô? qual o veneno. Isso acontece. Então, isso é muito comum. Você começa a atender conhecido, amigo da tia, primo da mãe, e aí vai seguindo. Você não pode se vender como médico do esporte, mas você pode ter uma consulta que você vai tratar de medicina esportiva sem ser um especialista formado, mas em formação. Então isso já acontece desde o final do R1, é super comum. Mas o que eu ia te dizendo é que no meu R3, eu já estou enviesado para ficar lá mais um ano. Você perguntou dos fellows, das subespecializações, que é uma coisa que está surgindo agora. Esse ano já ficaram 3 fellows, digamos assim, que é uma coisa que é um pouco informal ainda, mas já está surgindo, porque, como a gente sabe, como eu falei aqui, né, a medicina esportiva, por ser tão ampla assim, é difícil você ser subespecialista em todas as áreas que a medicina esportiva oferece. Então, existe uma espécie de R4 na residência, 3 na verdade, um em nutrologia e performance, um em cardiologia do esporte e um em medicina regenerativa / lesões musculoesqueléticas. Esse último é o que eu pretendo seguir, que a gente, como foi fundado ano passado, eu, apesar de ser R3, Você já tive desde processo, sempre né? no processo de criação, tanto científica quanto prática, de abertura de ambulatório, de infiltração, que é o que a gente faz, enfim. Então... Criou um afeto aí com a área, né? Já um vínculo aí. E aí... Já vai ficar lá pro R4. ano que vem já vou ficar lá. Beleza. Algum rodízio diferente no R3 aí que tenha, ou como é que é? No R3 a gente também roda no Dante, também roda roda no Clube Pinheiros, né, que no R2 não roda. Roda na radiologia, então onde a gente tem muito... Eu não rodei ainda, na verdade, né, eu vou rodar em janeiro e fevereiro nesses, mas na radiologia a gente vive vendo muita ressonância, que é extremamente importante, né? Tanto ultrassom quanto ressonância para a nossa parte musculoesquelética, de lesão, de graduação de lesão, porque é diferente, uma lesão na coxa, a altura da lesão, como foi o mecanismo daquela lesão, se ele traz mais uma lesão tendínea ou está restrito à parte muscular, então isso demanda tempo de recuperação diferente. Então é importante a gente reconhecer, não só na parte clínica, no exame físico, mas também na parte radiológica. Né? Então, essa parte da radiologia é diferente. Da radiologia é bem importante. Levando tudo isso aí em consideração, carga horária, rodízios, como é que é a parte extra-residência? O pessoal consegue trabalhar por fora, dar plantão? Se alguém quer ir para São Paulo aí, vai precisar trabalhar para se manter, consegue trabalhar? Como é que é isso? Bom, o custo de vida em São Paulo é bem elevado, né? Então, o aluguel lá é uma pancada. Do lado ali da escola, né? E ali que é perto do Ibirapuera, então o preço é um pouco mais alto. A bolsa da residência às vezes nem paga o aluguel, né, na maioria das vezes, pra você morar num quartinho pequeno. Então, quem tem a expectativa de ir pra São Paulo é bom ir alinhar essas expectativas. Mas de como vai ser a vida. Se o cara vai precisar trabalhar lá, ele consegue? Na medicina esportiva consegue. Consegue, né? Não só consegue, como à medida que a gente vai passando e conhecendo os chefes são também chefes de serviços onde eles têm essa demanda por médicos. Por exemplo, para fazer um jogo de futebol. Então, você pode ir lá, normalmente é tranquilo. Como um clínico mesmo. Como um clínico mesmo. Só que a vivência e o conhecimento de medicina esportiva, de ortopedia também já são válidos. Já habilitam mais para essa vaga, né? Exatamente. Legal. Não é obrigatório, mas... E eu ia já puxar essa parte aí do mercado de trabalho, como é que é o pós-residência, esse contato com os chefes eu imagino que seja importante. Então, assim... Desafios aí que você tem nessa parte de inserção no mercado. Como é que você vê a saída do médico do esporte da residência para a profissão de fato? Então, como você falou, em São Paulo existem muitos clubes poliesportivos, né? E eles têm essa demanda por médico lá 24 horas, 24 horas por dia não. Enquanto tiver os treinamentos acontecendo, tem médico lá. Então, 12 horas por dia. Então, uma das possibilidades que o médico do esporte tem ao sair da residência é ficar nessa vivência da alta performance, mas não num consultório particular, ou seria nesse caso num clube. O outro lado é abrir o seu consultório particular, certo? Que é o que a grande maioria faz. E também
tentar empreender não só como médico, como consultório particular, mas entendendo o papel da medicina esportiva como a saúde no esporte, digamos assim, onde uma clínica multidisciplinar é o mais importante para o cuidado, digamos assim, holístico daquele atleta. Então, é muito comum o pessoal que faz residência em São Paulo e volta para a sua cidade natal e abre uma clínica lá, que é uma coisa que não existia até então, e isso tem uma demanda importante, porque não só o atleta vai lá no médico, mas ele passa no fisioterapeuta, faz uma avaliação nutricional, passa às vezes no psicólogo também. Eu fico impressionado com a diferença do mercado para isso em São Paulo e em outros lugares, porque quando o cara roda ali perto do Ibirapuera, ali Moema, Vila Olímpia, o cara vê a quantidade de clínicas de estética, performance, justamente voltado para esse mercado do fitness, né? Você fica, caralho, pô, essa cidade gira em torno disso, entendeu? E você vê que existe um abismo. Eu acho que talvez essa seja a minha opinião de leigo, não sei você qual a opinião do mercado em outros lugares e em São Paulo específico, porque às vezes eu penso, talvez a pessoa faz medicina do esporte, ela fica um pouco preso a estar ali, né, de certa forma. Lógico, tem essa possibilidade do cara empreender, mas o cara vai estar ali na vanguarda da cidade dele, entendeu? Ele vai estar iniciando um projeto, enquanto lá já tem já existe todo um mercado para aquilo, né? Eu vejo isso muito concentrado em São Paulo, essa demanda. Não, com certeza. São Paulo tem essa característica de ter esporte o tempo todo, né? Então, apesar de ultimamente o tempo tá meio ruim lá, a poluição a fumaça tá grande lá, mas você anda na rua, você vê gente correndo. Você vai no Ibira, pode ser 4 da manhã, 11 da noite, que é quando abre e fecha, vai ter gente correndo lá. Então, por isso criou-se essa demanda de ter muito médico do esporte, porque o pessoal reconhece realmente a necessidade e a importância daquilo. Então, isso que você falou é verdade, mas o Brasil é muito grande e no Brasil faz-se esporte em todo canto, basicamente. Então, eu acredito que existe essa demanda em outras cidades menos exploradas, e isso é um oceano aí a ser nadado e descoberto por quem tiver essa disposição, né? Pensa em voltar para cá, depois do R4? A princípio não, porque R4 e a parte acadêmica também já tá meio que organizado, direcionada aí. Quer ficar então, lá mestrado, doutorado, isso demora um tempo. E à medida que a gente vai ficando lá, a gente vai se expondo a novas oportunidades, os trabalhos vão surgindo. Então, penso em ficar em São Paulo um tempo ainda, mas talvez depois, a médio prazo, possa voltar pra cá e... Tá feliz lá, né, velho? Lá é bom. Pô, massa, velho. Eu tô animado pra ir pra lá, pra começar, né? Isso tem muito... O cara tranca, assim, a vaga, né? Eu tô aqui trabalhando justamente pra ter uma estrutura melhor pra poder ir pra lá, mas o cara já fica pensando, pô, como é que vai ser a mudança? E ainda bem que eu vejo você, assim, um caso de uma pessoa que foi e se achou lá, entendeu? Porque às vezes o cara dá medo, né? O cara que não vai, o cara fica com medo. O receio sempre existe, né? Mas a minha experiência do pessoal que tá próximo de mim, pelo menos dos meus amigos que vieram de Recife e dos meus colegas que fazem medicina esportiva, é praticamente 100%. Satisfação de ter ido. Porque o fato de você estar em São Paulo... Vou pegar uma água aqui. Vai, fica à vontade. O fato de você estar em São Paulo, você vê que tem muitas pessoas na situação igual a sua. Então, muita gente largou a família, obrigado. Os amigos de infância na sua cidade natal e tá lá querendo trabalhar, querendo produzir, querendo se desenvolver profissionalmente, mas também tem essa parte lúdica de fazer algumas atividades, sair com o pessoal. Então, como tá todo mundo na mesma situação, o pessoal também tem uma empatia por você lá e isso funciona muito bem, entendeu? Algo que eu noto em São Paulo é que quase ninguém é de São Paulo nesses lugares. Todo mundo tá se achando ali, né? Tá se formando, tá fazendo residência, tá ali pontualmente por algum motivo e pensa em voltar, né? E aí, por exemplo, eu penso em voltar, mas aí quando eu vejo uma história como a sua, você fica pensando, pô, às vezes você nem sabe o que vai acontecer. Exatamente. Né? É difícil você ter uma previsão tão certeira assim, diante de um desconhecido, né? Você vai num lugar que você não conhece, vai ter novas oportunidades. Massa, Gui. Obrigado aí por ter vindo, tá? Agradeço aí por ter disponibilizado o teu tempo. Sei que você é um cara atribulado, né? Tá de férias. Tô de férias, mas em setembro as minhas férias, eu até esqueci de comentar anteriormente, que o outro rodízio do R3 que a gente tem também é um opcional. Então, em outubro agora eu vou viajar e vou passar um mês lá nos Estados Unidos, que foi um serviço que me aceitou, mandei e-mail, é difícil, mas vale a pena. Vai pra onde lá?
Vou para Nova York, passar um mês lá no Special Surgery, que é um hospital basicamente de ortopedia, mas tem um centro de medicina esportiva também, onde eles desenvolvem muito a pesquisa na parte da medicina regenerativa, que é essa área que eu tô querendo fazer o meu fellow e me especializar cada vez mais. Então, só para o pessoal entender um pouco mais aí, essa parte do optativo é você por você mesmo. Então, sair mandando e-mail para muita gente, muitas vezes são ignorados. Não é uma parceria da escola, é você que foi atrás desse rodízio, né? Na maioria das vezes é assim. Legal. Mas, de toda forma, muito obrigado por ter vindo. Ficou massa o episódio. Eu acho que você conseguiu falar muito bem aí da sua especialidade. Eu mesmo, pelo menos, muita gente aí eu acho que vai querer fazer medicina esportiva depois de escutar. Eu vendo peixe bem. Vende mesmo. Foi interessante e muito obrigado, cara. Valeu. Você é o cara. Nada, que é isso. Obrigado aí, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre legal falar sobre medicina esportiva e espero que o pessoal fique à vontade aí pra... Mandar mensagem, manda aí teu Instagram aí, quem tiver dúvida. Boa. Meu Instagram é Guilherme CAMF, porque é meu nome completo, Guilherme Corrêa de Araújo Mouri Fernandes. Então, Guilherme CAMF. E tem o Instagram e o e-mail também. guilhermecamf@gmail.com. Quem quiser tirar alguma dúvida ou entrar em contato, querer fazer opcional lá no set, muita gente Vocês quer. aceitam lá? Então, a gente aceita estudante e a gente aceita mais residente. Mais estudante, depender da demanda lá, de quanto tempo manda mensagem. Dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar também. Legal, massa. E tem o Instagram da medicina esportiva também, onde a gente posta o dia a dia da rotina da residência. Que acho que é legal também o pessoal acompanhar. Eu vou colocar na descrição do episódio aí, tá? Do Instagram, o Instagram da medicina esportiva. Como é? É @medicina.esportiva. Massa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Valeu!